Boa noite. Estamos no 13º episódio do Crismados em Ação e hoje estamos com uma galera bem grande e a Mari vai dar continuidade. Eu acho melhor a gente começar se apresentando, né? Eu sou a Mari. Eu sou a Laura. Eu sou o Lourenço. E eu sou o Sérgio. Eu sou o Rafael, pai do Lorenzo. Eu sou a Caroline, a mãe do Lorenzo. Sou a Mari, mãe da Mariana. Eu sou a Kátia, mãe do Sérgio. Eu sou a Marivete, mãe da Laura. Então, a gente vai dar início às perguntas que a gente preparou para os nossos convidados, que são esses aqui. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Como iniciou sua caminhada na igreja? Vocês podem responder a ordem que vocês quiserem. Vamos começar então. A minha caminhada começou desde o meu batismo, né? Eu sou batizada, meus pais me batizaram. E dali seguiu toda a jornada da igreja, né? Depois renovação, comunhão, crisma, né? Todos os processos. E a gente acabou, depois que casamos, se afastando um pouquinho da igreja por várias situações. E com a chegada da nossa filha, a gente sentiu essa necessidade de novo de resgatar a nossa fé na Igreja Católica. E a gente segue até hoje, isso há 13 anos já. A gente está nessa jornada de novo e somos muito felizes por isso. A minha também começou no batismo, né? E daí depois dei continuidade com os meus pais, que eram casais orientadores do grupo jovem. Então, desde pequena, eu vivi numa família, né, onde se rezava o terço, onde se participava da missa todo domingo, onde a gente viajava e fazia oração do terço até em viagens. Então, eu tive os meus pais, né, que me ensinaram todo esse caminho de fé. E depois eu fiz a primeira Eucaristia, aí eu me afastei um pouco da igreja. A crisma eu fiz depois, né? Mas o Lorenzo, depois que entrou na catequese, né, pelo período que eu fiquei um pouco afastada, a gente retomou e sentimos essa necessidade de novo de estar próximo de Deus. A minha caminhada na igreja, com Deus, eu fui batizada, mas não começou ali. Eu lembro que quando eu fiz a primeira Eucaristia, minha mãe inscreveu a gente, porque eles eram católicos, né? E ela inscreveu a gente, mas ela não ia na igreja. Ela nunca disse vai na igreja. Mas aí, como a minha catequista disse assim pra mim, ó, se vocês não forem na missa, vocês não vão ganhar figurinha. Ela dava uma figurinha, né? E na época a gente era vidrado nessas coisas de figurinha. Aí eu ia todo domingo na missa, nós ia na missa, eu e os meus colegas, né? Eu morava perto da igreja. E numa dessas vezes que a gente começou muito ir, imagina, uma vez por semana, né? E a gente pegava as figurinhas, saía correndo, eu comecei a ir e a professora, não, lá pelas tantas, esqueceu, né? A esqueceu das figurinhas. Parou de dar, porque ninguém mais se interessava, as meninas pararam de ir. E eu continuei, porque depois eu percebi que não era a figurinha que eu queria ir na igreja. E eu achava muito bonito as pessoas lerem lá na frente, ajudarem, tocarem na igreja. Eu comecei a perceber isso, sabe? As pessoas ali, eu disse, e daí um dia eu perguntei para minha catequista, quanto é que ganha para fazer isso aí? Daí ela assim, não, todo mundo faz, por Deus, né? Explicou, eu disse, eu quero também fazer isso ali, eu quero fazer essas coisas. E daí ela disse, então, você vai vir aqui nos sábados à tarde, que a gente vai começar a ensinar como faz esse serviço da igreja. E eu comecei a tomar amor por ajudar na igreja. Daí eu vivia dentro da igreja. Eu morava a 2 quadras da igreja, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estava na missa, ajudando o padre, ajudando a fazer as coisas. E sabe, e cresceu ali aquela vontade de ajudar, né? E eu acho engraçado, porque daí eu busquei a minha... Porque daí eles perguntavam, mas quem é tua mãe e teu pai?
Mas eu tinha 12 anos, daí, sabe, meu pai nunca veio na igreja. Não, chama eles. E eles começaram a ir, Daí o padre conheceu eles. Vocês que é pai dessa menina que me ajuda sempre? E aí eles começaram a ir na igreja também. E daí eles fizeram encontro de casais e acabaram ficando. E se envolvendo também com as coisas de Deus. E estão até hoje, né? É isso. A minha caminhada começou com o batismo, seguindo os passos dos meus pais. Fiz a primeira comunhão, a crisma, segui um grupo de jovens, e no grupo de jovens eu conheci o meu marido, que me acompanha até hoje, o pai da Laura. Nos casamos e seguimos a nossa caminhada com as nossas filhas, a nossa terceira filha, a Laura, e as 3 seguiram o mesmo caminho que a gente. Minha caminhada começou também com o batismo lá em Joaçaba, não foi nem em Florianópolis. E meu pai era de Joaçaba e acabei me batizando lá. E depois eu fiz a primeira comunhão, com 9, 10 anos por aí. Mas a minha família nunca frequentou a igreja, dificilmente ia na igreja, né? Algumas exceções. Então a gente fiquei fora um bom tempo, né? Depois me casei e a gente retomou com força realmente depois com o Lorenzo, né? Iniciando a catequese, e a Josi me incentivando sempre, né? Então a partir dali sim despertou essa necessidade de aproximar a Deus e, né? Com isso eu fiz a crisma de adultos, né? Com o diácono Lúcio, e agora a gente está firme, né? Tem um caminho muito bacana, né? Participando do Ministério de Música, da liturgia, enfim, né? Assumindo diversas que vier pela frente, aí, porque realmente é algo que nos, né, preenche e faz muito bem, sempre junto da família. O mais importante é isso também, né? Agora a Isadora na catequese também reforça ainda mais esse compromisso, esse vínculo, né? Essa necessidade, e então a gente está muito feliz também, né? Bom, eu vou fazer a segunda pergunta, que é: quando você reconheceu Jesus como mestre da sua vida? E a gente relembra lá da passagem, né? Que lá na pesca milagrosa, Pedro reconheceu ali naquele milagre, né? Da pesca, que realmente era Jesus, né? Em que momento, assim, se teve um momento, né? Ou se tem vários momentos, enfim. Agora eu começo. Eu acho que esse momento, na verdade, é fragmentado, são várias situações, né? Primeiro eu vejo Jesus se manifestando por meio da Josi, né? Nos convidando. Isso realmente foi muito forte, muito impactante. Eu falo até hoje, né, Josi? Comenta sobre isso. E assim, eu acho que a presença na igreja também, por meio das pessoas que frequentam a igreja, né? Toda a equipe que faz parte, né? Que a gente acaba se aproximando. O JP, nosso querido amigo que nos deixou, né, o ano passado, mas ele marcou muito a minha presença na igreja. Então Jesus se manifestou por meio dele também. Ele sempre me falava assim, né, sempre auxiliando na coordenação da música. Eu trazia minhas dúvidas, minhas dificuldades. Ele dizia: Rafael, a música na igreja, na celebração, na missa, ela é uma forma de catequese também. Então, isso nos desperta a necessidade de estar sempre, né, aprendendo coisas novas, estudando, né, para que a gente possa oferecer o melhor serviço a Deus. E eu acho que são algumas situações, né, aproximação com a Andréia, nossa coordenadora também, enfim, com toda a equipe, a dona Nedina, a mãe da Josi também, todas são pessoas que têm esse compromisso, essa presença de Deus na vida delas, e acaba isso irradia as pessoas que estão próximas, né? Então a gente se espelha nessas pessoas, né? E isso acaba nos cativando também, né? Essa rede nos pega, né? E nos atrai para que a gente siga também esse mesmo caminho, um caminho virtuoso, um caminho de proximidade a Deus. Vou emendar com a sua. Assim como o Rafael falou, acho que também não tem um ponto específico, um momento, uma conexão no momento, mas eu gosto muito de cânticos, né, da igreja. Até quando vai ter uma pergunta que eu já colei ali, eu fiquei pensando,
E esse é o momento que eu me conecto muito, assim, né? Quem já me viu na igreja, normalmente eu estou chorando, né? Nas missas, porque é uma coisa... A minha filha hoje já não se assusta mais, meu marido também não, porque é um momento que eu me sinto conectada pelo Espírito Santo, assim, né? Então, é naquele momento que eu não sei porquê, né? Mas eu não consigo cantar, mas cantar eu choro. Então, naquele momento eu sinto realmente assim, e não é, né, só no dia da missa, mas se eu escuto em casa, eu gosto muito de ouvir louvor, eu ouço no carro, eu ouço tomando banho, que é o momento que eu mais ouço louvor, né? Então eu gosto, e naquele momento eu me sinto bem conectada, porque eu tenho uma crença, talvez eu vou dizer assim, que eu sou um pedaço, né, divino, e é naquele momento que eu me conecto com esse todo, com esse divino que a gente reconhece como nosso Senhor. Então, através da música, né, dos cânticos, é a minha conexão, assim. Então, não é especificamente um momento, mas nesse momento eu sempre sinto a presença viva de Jesus Cristo na nossa vida. Bem, para mim, assim, foi, como eu contei a história já para puxar esse gatilho, porque eu acho que assim, o meu chamado foi naquele instante que eu tive essa atração, esse interesse no trabalho da igreja, porque eu tenho várias histórias e Jesus, ele busca as pessoas para evangelizar. Esse é o trabalho. E eu senti essa atração logo de início, assim, quando eu era pequena já. Tanto é que foi um interesse tão grande que não conseguia parar de querer ir na igreja. Imagina uma criança de 12 anos, 13 anos, quer brincar, quer... E eu queria ir na igreja, e a minha mãe assim, meu Deus, o que tem lá, né? E eram só as pessoas que trabalhavam lá, né? Era uma coisa bem simples, e ainda se fosse um padre novo, né, que atrai as meninas e coisa, não, era um padre bem idosinho, era o padre Lário, acho que ele tinha um filho lá, ele morreu com 100 e tantos anos, ele era idosinho, ele era assim, ele ensinava tanto, sabe? As homilias dele, imagina, 12 anos, tu não senta escutar a homilia. Eu sentava e escutava o que ele falava, porque eu gostava das histórias que ele contava. Mas ele tinha o que te atraía, né? Jesus era uma atração, exatamente. Quando o Rafael falou em atração, bem isso que eu senti. Eu tinha uma atração de ir para a igreja para escutar a palavra. Porque em casa, meu pai e minha mãe não falavam sobre isso. Era bem engraçado porque eu não vivi isso dentro de casa. Hoje nós vivemos, nossa catequese hoje é para partilha com os pais, com a família. E antigamente não era assim. A catequese ensinava ali na salinha, nós ia para casa com a cabeça vazia de novo. Porque não dizia assim, em casa vocês sentam, leiam a Bíblia, partilhem, façam uma oração. Não era assim. Era muito frio, era muito superficial. E hoje já não, a gente introduz, inclui, sabe? É uma inclusão de Deus na família, né? E eu acho que foi isso para mim, essa atração de quando eu era pequena. Depois, claro, a gente se distanciou um pouco com o casamento, mas daí com a nova catequese buscou a gente, né? E é também fragmentado, porque são várias pessoas, várias coisas que acontecem na nossa vida que acabam puxando de nós. Não adianta, se tu tem o gosto, ela te puxa ali, né? Para aquilo ali, né? E é isso, assim. É uma briga boa, mas caramba. O meu momento com Jesus foi um ano depois da minha primeira comunhão. Nós estávamos em missões na nossa comunidade, na capela de Santa Lúcia, em Novo Horizonte, Santa Catarina, e tinha os missionários, eles eram franciscanos. E teve um momento que eu senti ser tocada por Jesus. E realmente, de lá para cá, eu sempre segui a igreja, acredito muito, tenho muita fé. E a gente sempre tinha a oração em primeiro lugar. A nossa alegria de juventude era o círculo bíblico, em que as famílias se reuniam para fazer as orações. E a capelinha. A capelinha, a gente levava a capelinha e rezava o terço. E sempre na casa de um e de outro. Então a gente sempre se encontrava as amizades para poder brincar. Enquanto eles rezavam o terço, nós brincávamos de esconde-esconde. E às vezes eles faziam a gente rezar o terço junto com eles, né? E assim a gente cresceu. E era um momento muito gostoso, era um momento muito esperado, era um momento de levar a capelinha e do dia do círculo bíblico.
era aguardado. Os franciscanos estiveram na nossa comunidade por 2 anos fazendo as missões e naquela época a comunidade toda participava, então tinha um momento jovem, um momento adulto, e era um momento muito bem vivido pela nossa juventude. Todas as crianças da nossa comunidade, era interior, né? Todas as crianças participavam desse momento. Então, eu tive alguns momentos que eu reconheci Deus como mestre da minha vida, né? Mas tem dois que eu acho que me marcaram muito, que foi o meu retiro, quando eu fiz com 17 anos, e que eu vi todas aquelas jovens, né, a gente envolvida naquelas palestras, e nós ficamos 4 dias isoladas, e foi muito bom aquilo. Eu tive momentos maravilhosos lá dentro, e depois de lá eu tive um aprofundamento, que foi no Morro das Pedras também com o Padre Márcio, e teve um momento de oração muito forte, em que eu senti realmente a força do Espírito Santo. Então, são esses dois que eu reconheci realmente. Claro que tem outros, né? Tem por meio da música também, como o Rafael falou, como a Mari falou, que eu me sinto também muito tocada pela música. Eu também choro, sou chorona. E eu acho que é isso. Então, eu vou fazer a terceira pergunta. O que a passagem da pesca milagrosa te lembra no seu servir na sua casa e na família? Ali, né, ele reconheceu, né, Jesus como mestre, e muitos ali, né, ali Jesus, naquele momento, Jesus estava pregando, né, estava anunciando a palavra, e eles estavam ali servindo, né, pescando, e embora dali eles foram pescar não mais peixes, né, eles foram pescar almas, né, pessoas. Então, o que na nossa família, né, o nosso servir lá em casa, vocês acham que tem esse sentido, assim, né, de pesca, de reconhecer Jesus? Eu ia falar na hora da música, mas eu já vou falar agora. Eu acho que lá em casa a gente, assim, os três, né? Hoje eu, o Márcio e a Mariana, a gente é bem conectado, então acho que entre nós a gente faz essa pesca, né? A gente divide. Eu lembro de uma passagem da Mariana quando ela começou na catequese. E aí eu não lembro se foi uma história que tu contou, alguma coisa assim, ela disse: mãe, Jesus Cristo tomou um tapa no rosto e daí ele deu outra face. Dela disse assim: tu faria isso? Eu falei: eu não sou Jesus Cristo, né? Eu daria a outro, né? E não a face. Então a gente, desde que ela vem realmente nessa situação, a gente vem conversando muito sobre isso, a gente vem trabalhando. Eu virei fã de Jesus Cristo de um tempo para cá, então assim, eu vejo tudo que é série que fala sobre ele, tudo que é livro que tem sobre ele, né? Li livros de Marco, de Paulo, li já livro de Lucas, que é outro que eu sou fã. Então eu comecei a me envolver muito com isso, né? E essa questão de ser pescador de pessoas, tem uma música que é não sei se é nova, eu aprendi faz um ano recentemente, que é a Alma Missionária. E eu vou começar a chorar. E cada vez que eu escuto, hoje com a profissão que eu tenho, que eu sou terapeuta, eu vejo que naquele momento eu posso usar não só os ensinamentos de Deus, mas poder ajudar. Né? Mesmo sendo um trabalho, eu me sinto uma alma missionária quando eu estou no meu trabalho. Né? De poder dar um apoio, de poder dar uma acolhida. E sempre que eu posso, eu cito o meu ídolo, que é Jesus Cristo, né? Quando alguém chega e fala assim para mim: porque eu sou católica, olha que bom. Então vamos lá, né? A gente vai falar a mesma língua, né? Ou até mesmo quem não é. Eu sempre cito algumas partes da Bíblia que eu gosto muito. Então hoje eu sou agraciada pelo meu trabalho de poder talvez não pescar
pessoas, né? Mas sim poder apoiar aquelas que nesse momento se sentem mais vulneráveis, que estão com algumas dificuldades. Então, acho que, né, essa é a minha participação, como, né, não sou catequista, não ajudo na igreja, mas é a minha forma de me conectar e conectar as pessoas com esse Deus maior, né? Ó a campanha, ó a campanha. Quem quer falar? Sobre a passagem da pesca milagrosa, eu acredito que de alguma forma a gente acaba trazendo, eu e minha família, acabamos trazendo algumas crianças que não frequentam a igreja para a igreja, ou incentivando elas a participarem da igreja, da catequese, e mesmo elas não tendo conseguido concluir a catequese ou não tendo concluído a caminhada que elas iniciaram, de alguma forma a gente trouxe elas conosco até a igreja. A prova disso são as amigas da Laura, que de alguma forma vieram à missa por causa da Laura e a Mariana. Elas estavam posando lá em casa e eu conversei com as mães e as mães autorizaram as crianças virem à igreja. E elas voltaram para casa com uma fala positiva, incentivando a família a frequentar a igreja, que eu acho que é um passo bastante importante na vida de uma família. Eu acho que um dos grandes mistérios do universo, né, é a própria a existência de Deus, que tantas pessoas questionam, né, muitos porque não conseguem ver Deus, né, Deus, Jesus Cristo, mas a nossa percepção é de sentir Deus, né, e Deus muitas vezes se pronuncia por meio de outras pessoas também, né? Então tudo aquilo que eu mencionei, né, das pessoas que participam, que me tocaram em determinado momento, né? Isso também acaba nos tocando e nós passamos a ser instrumentos de Deus também, né? Por meio das nossas ações, seja na igreja, seja em casa, seja no serviço. Então tudo que a gente traz de princípios, traz do ensinamento, compartilha, né, os ensinamentos de Jesus, isso acaba influenciando as pessoas, né, influenciando positivamente quando a gente tem uma mensagem boa, uma mensagem concreta, real, né, acaba influenciando positivamente, então a gente evangelizando, como eu falava, acho que a Mari falou, né, nós acabamos evangelizando as pessoas com quem nós nos conectamos, né. Eu acho que tem tudo a ver com a pesca, né? Tem tudo a ver com esse momento da pesca milagrosa. Eu acho que o meu primeiro